Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos na Tua presença, depois de ter recebido esses avisos, desse final de semana que vai ser maravilhoso, final de semana voltado para a saúde, e pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós. E agora, Senhor, abençoe esse momento da lição e logo em seguida o momento do livro, que o Senhor possa falar e nos inspirar para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nesses 7 minutos aqui, eu queria trazer a reflexão sobre a quinta-feira, mas eu estou sentindo uma coisa, que essa lição de hoje é a mesma de ontem, só que com outras palavras. Mas é importante a gente rever, é importante a gente manter esse assunto na nossa mente. E a próxima semana também vai ser o mesmo tema de ontem e de hoje, né? Próxima semana, ó, Deus luta por vocês, vai ser a mesma coisa. Só que próxima semana vai ser mais voltado para aquela grande dúvida que as pessoas têm. Por que que Deus mandava matar todo mundo quando chegava lá em Canaã? Por que que Deus, quando mandou Josué para destruir as cidades, as terras dos cananeus, mandou arrasar com tudo, não deixar homem, nem mulher, nem criança? Então, essa situação da destruição total dos cananeus é algo que tem preocupado os críticos da Bíblia. Preocupado não, tem levado os críticos da Bíblia a atacar ela, porque dizem que esse Deus era tirano, esse Deus era cruel, que não poupava nem os inocentes, digamos assim. Então, próxima semana nós vamos entender por que Deus mandava fazer isso e qual é o sentido desses ataques, né, dessas guerras. Tudo isso nós vamos ver com mais detalhes na próxima semana. Ontem e hoje nós vamos focar num detalhe bem interessante dessas conquistas, né? Então a lição hoje manda a gente comparar a batalha de Amaleque, que está lá em Êxodo 17, e Josué 6. A batalha de Amaleque e a destruição de Jericó. Um detalhe que a gente sempre deve entender é que Deus não queria que o povo de Israel lutasse. Não era o plano original de Deus. Eu já disse por que Deus não queria que eles lutassem. Porque eles não tinham experiência, esse não era o foco do povo de Israel. Nem eles tinham tecnologia suficiente, não tinham armamento suficiente, não tinham experiência em combate, né? Enfim, não tinham nada. Eles eram um povo, como ele disse lá em Deuteronômio, vocês são tão pequenininhos, vocês são o vermezinho de Jacó. Vocês são o pocochinho de Israel, vocês não tinham nada demais. E eu escolhi vocês porque eu amo vocês, não é porque vocês são grande coisa não. Certo? Então, era por causa disso. E Deus escolheu aquele povo, mas o ideal não era lutar. As lutas, eles tiveram que se envolver na luta depois que eles começaram a murmurar. Depois que eles começaram a criticar o que Deus fazia por eles, aí foi que Deus mandou agora eles se engajarem na luta. Então vamos fazer. Já que vocês não estão satisfeitos com o que eu faço, então vão lá lutar. Agora, essas lutas que o povo de Israel tinha que se engajar, essas batalhas só seriam ganhas se eles confiassem no poder de Deus. Certo? Esse é um tônica que a gente percebe nessas duas histórias. As batalhas, as lutas que o povo tinha que lutar só seriam vencidas se eles confiassem que era Deus quem ia dar a vitória, não eles. Então as batalhas se tornaram um teste de lealdade do povo de Israel. Se eles fossem para a batalha achando que por causa da habilidade supostamente que eles tinham, se eles achassem que era por conta disso, eles não iam conseguir. Então, nas duas batalhas existe a junção do poder, da força da ação humana com o poder de Deus. E todos os milagres na Bíblia são assim. É sempre juntando a fé que a pessoa tem com a ação de Deus. Pode olhar os milagres de Jesus. Você crê que eu posso fazer isso? Creio, Senhor. Ou então, não, eu não creio o suficiente, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé. Então, nessas duas situações, que eu já citei outro dia, por isso que eu estou achando que estou repetindo muita coisa. Nessas duas situações é a junção da permissão do ser humano, da fé que o ser humano tem em Deus, e essa fé, essa crença total, essa confiança absoluta faz com que a mão de Deus seja movida em seu favor.
Enquanto você não confia o suficiente, enquanto você acha que você pode contribuir alguma coisa para, de alguma maneira, então Deus não pode fazer nada. Então você se abre sem reservas, permite ser usado por Deus e aí Deus dá a vitória. Então, no caso da batalha de Amaleque, Moisés levantou o cajado em oração, Arão e Ur seguraram as mãos dele e o povo ia lutando. Quando Moisés baixava o cajado e se fraquejava na oração, então o povo perdia. Então é a junção da oração, da ajuda e da batalha. E trazendo para nosso contexto, né? Sim, lá em Jericó, o povo tinha que rodear a cidade 7 vezes, gritar, tocar as trombetas, e Deus é que ia quebrar as muralhas. Mas depois que quebrasse as muralhas, o povo tinha que lutar e destruir os Jericóitas, né? Os moradores de Jericó. Então, tinha a ação de Deus para quebrar as muralhas, tinha a ação de Deus para dar a vitória contra os amalequitas, mas nas duas situações o povo tinha que lutar, o povo tinha que usar a espada, né? Então, o povo tinha que aprender a dependência de Deus para vencer qualquer situação. A gente depende de Deus. Todos nós temos que entender isso. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus para existir. Sim, não, mas esse detalhe de não poder ficar com nada de lá, eu vou deixar para essa semana a outra. Que nós vamos falar sobre Acã. Vai ser uma semana só sobre Acã. Por isso que eu não estou entrando nos detalhes, né, dessas histórias. Estou só seguindo aqui o roteiro da lição. Então, gente, nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus para existir, dependemos de Deus para a nossa salvação e dependemos de Deus para a nossa redenção. Nós somos dele e dependemos dele em todas as situações. Enquanto a gente se lembrar disso, nós temos a certeza que ele vai estar do nosso lado. Quando a gente achar que a gente não precisa dele, aí a gente se lasca. Então, era isso. O povo precisava depender de Deus. E hoje, nessas atividades missionárias nós estamos empenhando aí para o próximo ano, mais do que nunca nós devemos ter isso em mente. A equipe Caleb, a equipe que vai pregar o evangelho, seja na classe bíblica, seja de 2 em 2, seja no evangelismo de rua, de qualquer maneira, só vai ter sucesso se lembrar disso. Nós dependemos de Deus. Então não adianta a amizade com o povo, não adianta os sorteios que a gente for fazer, não adianta os sopões que a gente vai distribuir, os brindes que vão ser ali dados para as pessoas, não adianta as músicas animadas, não adianta uma estrutura bonita, não adianta a eloquência do pregador, não adianta nada. Se você não entender que a equipe precisa de Deus, que todos ali precisam estar em comunhão intensa com Deus durante esse período de Caleb, para que a vitória no final seja conquistada. Sendo que a gente sempre foca que o Caleb termina ali quando se batiza, mas e o depois, né? O alicerçamento, não sei nem se essa palavra existe, das pessoas na igreja. Então o evangelismo começa ali, mas não termina mais nunca. Porque agora aquelas pessoas que foram batizadas vão continuar na igreja. Então durante todo o processo, desde a primeira vez que você vai na casa da pessoa, até o processo de discipulado na igreja, até receber no reino dos céus, tudo isso, cada processo desse precisa que o pregador, que o evangelista esteja em contato com Deus o tempo todo. A dependência de Deus é que vai dar a vitória. A fé é que traz a vitória. Então, quando nós somos incrédulos, quando nós murmuramos, aí vem os problemas. É isso que aconteceu com o povo de Israel. Então permita que Deus aumente a sua fé, para que essa fé em Deus, para que essa fé firmada e focada em Cristo, possa ajudar você a vencer cada obstáculo, cada dificuldade. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado sobre a lição de hoje. Nos ajuda, Senhor, a aprender com essas histórias. Nos ajuda, Senhor, a focar em Ti e não confiar no poder do nosso braço, não confiar na nossa inteligência. Nos ajuda, Senhor, nessas próximas arrancadas missionárias que nós vamos fazer, que nós possamos ter o Senhor em primeiro lugar, Senhor, e
que nós como equipe estamos todo dia te buscando, orando e pedindo força para essa caminhada. Amém. Satanás só ataca aqueles que estão desocupados. Satanás só vai atacar e prejudicar aqueles que estão murmurando ou criticando. Ele vai também tentar, ou melhor, esses que estão criticando e murmurando já estão do lado dele. Ele vai tentar destruir aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Mas se estivermos do teu lado, o inimigo não tem vez. Amém. Fica conosco, nos ajuda a colocar essa verdade no nosso coração e abençoa agora o estudo do livro que estamos terminando. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que